Olá, crianças! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de ciências, falando sobre alimentação. Hoje nós vamos falar sobre alimentação e energia. Os objetivos da aula são conhecer os órgãos envolvidos na digestão, compreender que na digestão ocorre a transformação do alimento para que os nutrientes possam ser absorvidos pelo nosso organismo. Aprender que a parte dos alimentos que não é absorvida é eliminado pelas fezes. Então, nós temos esses três objetivos. Como nós já vínhamos falando nas aulas anteriores, nós conhecemos os tipos de alimentos, né? Os nutrientes que esses alimentos fornecem para o nosso corpo, e hoje nós vamos conhecer como que acontece a utilização desses alimentos para o nosso corpo. Quais são os órgãos envolvidos nesse processo? Então, quando a gente ingere um alimento, a primeira coisa que precisa acontecer é transformar ele em substâncias mais simples. E esse processo é chamado de digestão. Então, tudo que a gente come é necessário que o corpo, que a parte do sistema digestório, ele complete a digestão. Por quê? Porque senão nós vamos ter algum problema e esse alimento ele vai ter que ser jogado fora do nosso corpo. Então nós vamos passar mal, vai apresentar alguns sintomas de que esse alimento não tenha sido digerido da forma correta. E como que vai acontecer? Quando o nosso corpo começa a fazer a digestão, somente os nutrientes que são absorvidos. Então, ele vai passar pelo sangue, que vão ser distribuídos pela célula, e esses nutrientes é que vão dar energia para o corpo. Então, eles vão servir como uma fonte de energia. O sistema digestório, ele começa aqui na boca, ele utiliza vários órgãos. Ele começa aqui na boca e termina no ânus. Então, ele vai percorrer todo esse processo aqui do nosso corpo. Vai ser utilizado todos esses órgãos até os nutrientes serem transformados em energia para que a gente possa ter uma saúde normal. Esse tubo aqui ele é formado por diferentes órgãos. Então, a gente observa que começa na boca, faringe, esôfago, fígado, pâncreas, estômago, vesícula biliar, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Então, esses aqui são todos os órgãos que fazem parte do sistema digestório. Aí vocês vão me perguntar, mas e as glândulas salivares? Por que não foi falado? As glândulas salivares, o fígado e a vesícula e o pâncreas são órgãos acessórios que produzem substâncias que participam da digestão dos alimentos. Então, quem são eles? As glândulas salivares, elas produzem o quê? Como diz o nome aqui, saliva. Então, se não for a glândula salivar, a gente não consegue mastigar para formar aquele bolo alimentar, porque senão vai se tornar uma coisa seca. O fígado, a vesícula e o pâncreas, esses 4 órgãos aqui, eles produzem substâncias que tornam a digestão do alimento mais fácil. Mas nós vamos começar por onde? As etapas da digestão. Onde será que vai começar a digestão? A digestão começa na boca. Com o quê? Com a mastigação. Então, todo o alimento deve ser muito bem mastigado até chegar no intestino. Até chegar no estômago, até chegar no estômago. Por quê? Porque quanto mais mastigado, mais triturado esse alimento, mais fácil de ocorrer a digestão. Então, quando a gente rasga esse alimento, que a gente tritura esse alimento pelos dentes, reduzindo eles em menores pedaços, o que vai acontecer? Vai misturar a saliva, que é a substância produzida pelas glândulas salivares, e vai formar o chamado bolo alimentar, porque aquele alimento ele vai se tornar úmido, vai se tornar molhado, mais fácil de ser engolido e vai ser mais fácil de começar o processo da digestão. Nesse processo também estão envolvidos o quê? Os dentes.
né? Nós temos 3 classificações de dentes. Nós temos os caninos, que são os dentes mais pontudos, que são esses dois aqui. Para que os caninos servem? Eles servem para rasgar os alimentos. Depois nós temos os incisivos, que são os dentes da frente. E para que eles servem? Eles servem para cortar os alimentos. Eles estão sempre na frente da boca. E os pré-molares e os molares, eles ficam no fundo da boca, eles esmagam e trituram os alimentos. Então, essas são as 3 classificações que nós temos. O que está antes dos caninos são os incisivos, que servem para morder. Os caninos, eles rasgam e os pré-molares e os molares, eles trituram. Por isso que nós temos que ter uma mastigação adequada para que o alimento seja totalmente transformado, para que saia toda essa alimentação, para que todo esse bolo alimentar ele possa ser concluído. Depois nós temos a língua, que move o bolo alimentar dentro da boca, empurrando-o durante o ato de engolir, ao longo do tubo digestório. O bolo alimentar é empurrado por meio de contrações do músculo. Então, a nossa língua, ela que vai fazer com que a gente consiga engolir. Ela empurra o alimento para onde? Para o tubo digestório, que é essa parte aqui, ó. Então, ele vai ser conduzido. E aqui nessa parte, nós temos a faringe e o esôfago. E eles têm órgãos, músculos, que fazem com que esse alimento seja empurrado junto para onde? Para o estômago. E ainda ali existem substâncias digestivas produzidas pelo órgão. Aí depois nós temos o intestino delgado, que é o intestino mais fino. No intestino delgado, substâncias digestivas produzidas pelo fígado, pelo pâncreas e pelo próprio intestino são liberadas no tubo digestório e completam a digestão. Nas paredes do intestino delgado ocorre a absorção dos nutrientes. Então, é aqui no intestino, quando o alimento já foi digerido pelo estômago, retira os nutrientes e manda para onde? Manda para o sangue, certo? Digeridos e de água, que passam pela corrente sanguínea e são distribuídos pelo corpo. No intestino grosso também ocorre a absorção de água. O material que não foi digerido sofre a ação dos micro-organismos, formando as fezes e os gases que são eliminados pelo ânus. Então, no intestino grosso, aquilo que não serve para o nosso corpo, ele vai ser jogado fora. Por que o nosso organismo ele produz gases? Porque todo o alimento que nós ingerimos, ele tem a sua porção de gás. Então, aquele alimento, o seu corpo vai produzindo os gases que são eliminados pelo ânus, assim também como as fezes. O corpo precisa de energia, então 4 partes do nosso corpo que vão receber a energia. Quem são? O encéfalo é o órgão que utiliza grande quantidade de energia do corpo. Ele nunca para. Quando dormimos, ele coordena o funcionamento dos outros órgãos. Grande parte da energia que se usa vem dos carboidratos. Então, nosso cérebro precisa do quê? De muita energia. Essa energia vem da onde? Dos carboidratos. Só que, como nós já falamos nas aulas anteriores, os carboidratos também precisam ser consumidos de forma correta, porque se nós comemos muito carboidratos e não queimamos essa energia, o que vai acontecer? O nosso corpo só vai acumular, é onde a gente engorda. Depois, os músculos também utilizam grande quantidade de energia e são capazes de armazenar energia na forma de um tipo de carboidrato. Usam energia para realizar movimentos, brincar, dançar, correr. Então, toda a ação que a gente realiza é através dos músculos. Mas quem comanda esses músculos? O cérebro, certo? Nosso corpo todinho é controlado pelo cérebro. O coração também usa muita energia, pois precisa bater continuadamente.
Grande parte da energia que ele usa são provenientes dos lipídios. E onde a gente encontra os lipídios? Óleos, grãos, né? Então, nós precisamos dessa energia. O estômago e os intestinos executam a digestão e a absorção dos nutrientes. Essas funções também consomem energia, porém em quantidade menor que as do coração e do encéfalo. Então, nós precisamos sim comer carboidrato, mas da mesma maneira que nós precisamos ingerir os carboidratos, nós precisamos gastar essa energia também. Da absorção de nutrientes à produção de energia. Para que o corpo consiga aproveitar a energia dos nutrientes absorvidos durante a digestão, ele precisa de gás oxigênio. Esse gás é captado pelos pulmões, passa para o sangue e é distribuído para todas as células do corpo. Então, de onde que a gente retira esse gás oxigênio? Do ambiente. Por isso, a necessidade de um ambiente bem cuidado, com muito verde. Porque quando a gente respira esse oxigênio, nós estamos mandando ele para o corpo e ele é distribuído por todas as células. Começa pelo pulmão, que nós vamos ver mais para frente, e é distribuído também pelo sangue para todas as células. Os nutrientes e o gás oxigênio são transportados para a célula do corpo através dos vasos sanguíneos. O sangue é bombeado para o corpo todo por meio de batimentos do coração. E o que a gente precisa? Da energia dos lipídios, né? Para que o coração funcione de forma correta. É no interior das células que os nutrientes vão se transformando em energia, utilizada para funções vitais das células. Esses processos produzem resíduos que podem ser prejudiciais ao organismo e por isso devem ser eliminados. Os resíduos também são transportados pelo sangue e eliminados principalmente pela urina. Então, tudo que não serve no nosso corpo, ele é jogado fora, através das fezes e da urina. Então, quando isso não acontece, é que o corpo não está em funcionamento correto. Certo, pessoal? Então, essa é a aula da semana. Espero que vocês estejam acompanhando. Peguem o livro de vocês. É essa mesma leitura que vai estar lá. Respondam as questões. Qualquer dúvida é só me procurar, certo? Um beijo e até a próxima aula.